Olá, queridos irmãos, amigos, simpatizantes da nossa doutrina espírita. Que a paz seja convosco e o amor de Jesus possa nos envolver. O tema para nossas reflexões é as últimas palavras do Cristo enquanto na cruz. Enquanto na matéria, desculpe. Quais foram as últimas palavras do nosso mestre amoroso enquanto ainda estava envolto na matéria? Seria interessante se nós estivéssemos no presencial e eu pudesse estar vendo a carinha de vocês diante dessa indagação. Infelizmente, ainda não podemos estar, no presencial. E antes de estarmos literalmente adentrando nessa questão específica das últimas palavras do Cristo, nós vamos estar analisando a temática caridade. A palavra caridade tem sua origem no latim, de um termo caritas, que significa afeto ou estima. Esse termo latino, por sua vez, é derivado de um outro termo, que é caros, que significa agradável, querido. Muitos ainda trazem consigo o conceito de que caridade seja sinônimo unicamente de esmola. E caridade vai muito além deste conceito, até certo ponto, equivocado. No dicionário, encontramos caridade como amor a Deus e ao próximo. A caridade é uma das virtudes cardeais: benevolência, complacência, compaixão, assim encontramos no dicionário. E a caridade, sim, ela pode ser exteriorizada por diversas formas. E a esmola, concedido a quem se encontra com fome, passando por necessidades básicas, é uma das formas também de se estar expressando a caridade, né? Só que no sentido de socorro imediato. No entanto, caridade vai muito mais além dessa pequena contribuição material. E é o apóstolo Paulo, né, que expressa melhor a definição que seja caridade. Quando ele diz assim: caridade é o amor em ação. Amar o nosso próximo é a melhor forma, de acordo com Paulo, de estarmos demonstrando caridade. Quando nos referimos à caridade dessa forma, amor em ação, o que será que vem em nossa mente? Primeira coisa que vem: Francisco de Assis, talvez, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco Cândido Xavier, entre outros beneméritos espíritos. Vem à minha mente quando eu falo caridade e amor em ação. Nesse sentido mais quantitativo, podemos até nos questionar. Não consigo ser caridoso porque não consigo amar o próximo como estes o fizeram. Espíritos mais elevados, eles conseguem manter uma constância no amor, e esse amor se desprende deles. Ou seja, esses espíritos conquistaram, através de muitas reencarnações, o aprofundamento nesse sentido, nesse sentimento nobre que é o amor em ação. E dessa forma, eles conseguem naturalmente exalá-lo. Isso em grandes doses. E não só em grandes doses, mas em qualquer situação que vivenciam. Podemos até pensar assim, né? A grande maioria de nós já está conseguindo experienciar pequenas doses de amor. No entanto, não conseguimos ainda
exalar esse amor em todas as situações. Em todas as situações que nos envolvem no dia a dia. Alguns transpiram amor, né? E como Paulo nos orienta, conseguem naturalmente transformar esse amor em uma ação. Outros ainda, assim como eu, necessitam ainda esforçar-se ao máximo para transformar essa sua cota, essa sua dose de amor em uma ação. Mas o mais importante é termos em mente que todo esse esforço que estamos realizando para transformar essa caridade, esse amor em ação, né, vai chegar um determinado momento, talvez, não seja nessa reencarnação, mas que se tornará natural, constante em nossas vidas. Porque todo esforço, ele gera determinados resultados. Todo esforço gera resultados. Uma reflexão interessante em torno disso seria: aonde estou concentrando meus esforços? Aonde estou direcionando os meus esforços? Caridade é muito mais que um conceito, que uma filosofia. Como diz Paulo, caridade é uma virtude. Mas o que vem a ser uma virtude? Toda ação que empregamos do bem, estamos, dessa forma, realizando uma virtude. Porque virtude são qualidades que o espírito conquista através de muito esforço. Como nos orientou o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, ele diz mais ou menos assim: sabendo que a tribulação gera a constância leva a uma virtude provada. E a virtude provada desabrocha em esperança. E o que é a tribulação, senão a dor? A dor é a grande responsável por nos tirar da zona do conforto. E a dor, ela tem como principal propriedade gerar a constância, ou seja, despertar em nós a disciplina. E a disciplina, né, trabalhada com muito esforço, nos leva, com certeza, às virtudes que tanto necessitamos para nosso aprimoramento. Virtudes, então, são qualidades que eu, como espírito imortal, conquistei em minha trajetória. Por exemplo, a paciência é uma virtude. E como se conquista a paciência? Senão através de muito esforço, de muita disciplina, de muita constância, porque ainda somos espíritos um tanto rebeldes. Nos encontramos em um determinado estágio de evolução que ainda necessitamos dos mecanismos da dor para que ela possa gerar em nós a constância, como se refere Paulo. E o que é essa disciplina, né? E a disciplina, que é a disciplina. E essa disciplina nos conduzirá às conquistas de nossas virtudes. Porque é preciso muita disciplina para lutarmos contra nossas imperfeições. Imperfeições que carregamos há inúmeras reencarnações. Duas grandes imperfeições que carregamos conosco, todos quase no geral, e que são geradores de muitas outras, é o egoísmo e o orgulho. E o que precisamos para combatê-las? Kardec, lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, ele nos orienta. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, Jesus aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. A caridade
e a humildade são virtudes essenciais para erradicarmos em nós o egoísmo e o orgulho. Parece tão fácil, né? Outra reflexão, por que não escolher sermos caridoso e humilde para combater essas imperfeições? Não seria mais fácil escolhermos essas duas virtudes? A virtude também diz respeito à capacidade que temos em estar fazendo escolhas. No entanto, eu só posso escolher aquilo que eu já conheço. Ou seja, aquilo que eu já conquistei com muito esforço. Então, diante de uma situação difícil que se apresenta para mim, ou que irá se apresentar para mim, por mais que essa situação me irrite, eu só vou escolher agir com paciência desde que eu já a tenha desenvolvido em outras oportunidades. Caso contrário, como diz o popular, vou meter o pé na jaca de novo, vou explodir. Conquistar uma virtude exige muita disciplina. A ira invadiu a minha mente. Necessito lutar contra ela. Talvez contar até 1000, tentar mudar o pensamento, tentar respirar um pouco mais fundo e, se possível, não agir com impulsividade. Exigirá de nós muito esforço. Erraremos, com certeza, um monte. Mas como aconselhou Emmanuel a Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina. Sendo assim, não precisamos ser uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, um Chico Xavier, para fazermos caridade. Necessitamos, sim, ser nós mesmos, ter empatia com o próximo. No início, meteremos os pés pelas mãos, no linguajar mais popular. Julgaremos mais do que estivermos auxiliando, vamos julgar mais. No entanto, com esse esforço, estaremos provocando em nós a constância, né, a disciplina que se refere Paulo. Reforçando um pouquinho mais a lição, é sempre bom estar repetindo, chegará um momento que, se não nessa reencarnação, mas em outra, a dor nos fará despertar ou despertará em nós alguma virtude, paciência, o respeito, porque a inteligência, o pensamento, o livre-arbítrio, eles são atributos do espírito. Já nascemos com elas. As qualidades também, de certa forma, são atributos, ou seja, nós trazemos elas em germe, em embrião, onde a dor é grande responsável por fazer essas virtudes emergirem de nosso íntimo. Temos todas as virtudes em forma embrionária, em germe, prontas para emergir através de nosso esforço progressivo, constante, disciplinado. Temos as qualidades dentro de nós, precisamos de um impulso. São Vicente de Paulo também dá sua contribuição no Evangelho segundo o Espiritismo, nos orientando que a caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todos o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, não existem as outras. A caridade é em todos os mundos, todos, no universo inteiro, a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. Desenvolver a caridade em nós significa empreender grande luta contra nosso egoísmo, que é ancestral, que nos acompanha em muitas reencarnações.
Por isso, é tarefa extremamente difícil. Mas se faz necessário para estarmos prosseguindo em nossa jornada do espírito imortal, em nossa jornada evolutiva. Vamos a um exemplo assim de egoísmo, né? Foi o que Emmanuel propôs na ação que teve Pôncio Pilatos, lá na época de Jesus. O que fez Pôncio Pilatos? Pôncio Pilatos, quando lavou as próprias mãos diante do Mestre Jesus, né? Foi essa ação. Ser egoísta é quando chega uma oportunidade de estar auxiliando e você faz o quê? Escolhe lavar as mãos e deixar que outro tome a iniciativa que era sua, que lhe cabe. Bem interessante essa reflexão. Não foi Pilatos quem se apresentou no julgamento de Jesus. Não foi ele que quis, eu vou julgar Jesus. Foi o mestre que foi endereçado até ele. Ele poderia ter, naquela ocasião, libertado o Nazareno. O drama da cruz não existiria? Sim, talvez existisse em outro momento. Mas o que fez ele, diante de grande oportunidade de estar trabalhando a caridade, alguma virtude, Pilatos lavou as próprias mãos. Muitas vezes, não precisamos correr atrás para estarmos realizando uma ação na caridade. Não precisamos. Muitas situações são endereçadas até nós, para que possamos agir com caridade. Mas, e o que normalmente fazemos? Fazemos sim fugir. E não realizar por preconceito, sei lá, ou deixar para que outro faça. Quantos chegam até nós necessitando de uma palavra de consolo, de um ouvido acolhedor, e quase sempre respondemos com julgamentos, atropelamos, não deixamos a outra pessoa falar, né? Uma outra reflexão que me chega também é: alguns, eles são endereçados até nós para que estejam aprendendo através dos nossos exemplos. Quem são esses? Nossos filhos, sim, são os primeiros. Mas também outros espíritos podem ser endereçados a nós para que, através dos nossos exemplos, possamos estar contribuindo, né, com sua educação ou com algo valioso. Podemos orientar um monte, argumentar, falar, mas são nossos exemplos que imprimirão maior força, aonde quer, em qualquer situação, onde quer que estejamos. Agir com caridade também significa termos boas atitudes, e essas transbordarão e alcançarão a todos aqueles que estiverem aptos a percebê-las. Muitos nem se importam. Outros acharão que é uma perda de tempo, mas o que realmente importa é a parte que lhe cabe, a parte que me cabe. E a caridade também é fazer algo por alguém, desde que estejamos em condições de o fazer. Por que não, então, a oração feita de coração em prol de quem necessita auxílio? A oração, nesse sentido, é extremamente benéfica. Suplicarmos aos céus que ajudem nosso próximo demonstra o quanto nós nos importamos com o outro. Ore, sim, pela outra pessoa, mas não esqueça da orientação de Emmanuel, que é muito importante. Lá está lá no livro Palavras de Vida Eterna.
Não basta rogar a intervenção do céu em favor dos outros, com frases bem feitas, a fim de que venhamos a cumprir o nosso dever cristão. Antes de tudo, se faz necessário fazer a nossa parte, quanto nos seja possível, para que o bem se realize de modo a entrarmos em sintonia com os poderes do bem eterno. Enderece aos céus a oração, mas não espere que os céus façam a parte que te cabe, no que diz respeito ao auxílio ao próximo. Busque o quanto for possível também estar auxiliando. Outros podem pensar que hoje em dia é muito complicado auxiliar alguém, é muito difícil. Estamos vivendo dias turbulentos, porque às vezes podemos nos deparar com pessoas mal intencionadas, prontas, talvez a nos até agredir, assaltar. Se não tem segurança na caridade, nesse caso procure uma ONG, um grupo especializado, um grupo de amigos, para que possam agir com mais pessoas juntas. Dessa forma, estar coibindo a ação de malfeitores. Importante. Só não deixe o medo bloquear sua ação no bem. O mundo físico é material. Necessitamos comer, necessitamos beber, dormir, de roupas quentes no frio. O material é indispensável para o corpo. Só não podemos esquecer do alimento espiritual. Está lá no Momento Espírita. Vamos lá encontrar a seguinte história. Logo após a morte do nosso Mestre Jesus, Pedro, ele foi até Jerusalém e fundou a Casa do Caminho. Fundou a Casa do Caminho com o objetivo de estar praticando a assistência aos necessitados. Em pouco tempo, muitos procuraram auxílio junto a Pedro. E todos os dias o apóstolo ia de casa em casa, batendo de casa em casa, em busca de ajuda ali para os seus necessitados. Ao retornar, Pedro conseguia trazer mantimentos, roupas, remédios. Só que muito extenuado, extremamente cansado, pouco conseguia falar sobre o mestre. Estava muito cansado. Até que um certo dia, Paulo, quando foi visitar a Casa do Caminho, notou que muito se fazia pelo corpo físico, mas muito pouco pelo espírito. Daí Paulo tem uma ideia e diz a Pedro: eles necessitam de pão, roupas, remédio e muito mais que isso, necessitam do alimento para as suas almas, que é a mensagem, do nosso mestre, que a mensagem é a boa nova. Dessa forma, ele propôs a Paulo que os que tivessem condições poderiam aprender alguma profissão e contribuir, estar contribuindo com as despesas da Casa do Caminho, que eram muitas. Foi assim que Paulo ensinou a sua profissão. Paulo, ele era tecelão. E Barnabé, gostando da ideia, também ensinou a profissão dele. Barnabé, ele era oleiro. Em pouco tempo, aquela Casa do Caminho, muito pobre, quase se autossustentava. E Pedro pôde retornar à tarefa principal, que era a de espalhar a boa nova. Praticar a caridade não é somente dar o peixe, mas proporcionar também o aprendizado da pesca. Ensinar que todo esforço próprio é um grande gerador de transformações, de renovações. Nem todos
nem todos se disponibilizarão a aprender, porque estão sintonizados ainda com a lei do menor esforço. E nessa sintonia, infelizmente, permanecerão indefinidamente, até eles decidirem sair. O mais importante é o seu esforço em estar proporcionando a eles uma escolha. Você certamente não conseguirá mudar o outro. Não vai conseguir mudar o outro, mas provocará em você uma transformação, por que não fantástica? Isto ficará impresso tanto em você quanto no outro. Nas palavras de Paulo, caridade é amor em ação. Amor, no caso, aprendendo a agir com caridade, estaremos automaticamente vibrando amor em nossas vidas. Maria Dolores, o Espírito Maria Dolores, nos ensina no livro Romagem, no Caminho do Bem. No caminho do bem, ama, auxilia e abençoa. Ama o quanto puderes. Auxilia na medida de suas condições e abençoa sempre. Lembrando que abençoar é desejar o bem a outra pessoa, endereçar-lhes pensamentos bons, atitudes simples e benéficas. Afaste, se possível, a crítica, o julgamento de seus pensamentos. O que me é possível doar neste momento? Se não me for possível doar algo material, por que então não doar seus pensamentos em oração? Mas os doe sem julgamentos e sem críticas. Doe um pouco também de seu tempo para si mesmo, para algum estudo, talvez para uma leitura mais edificante. São forma de estarmos sendo também caridosos a nós mesmos. Também doe um pouco de seu tempo a alguém que esteja necessitando de um ombro acolhedor. Doe seus ouvidos para alguém desabafar sem o interromper. Doe seu conhecimento, isso é muito importante, doar seu conhecimento em prol daqueles que nos cercam. Distribuir nosso conhecimento. Doe suas boas atitudes em forma de seus exemplos. Doe sua paciência para aqueles que se encontram desequilibrados pela ira. Há diversas formas de se estar fazendo caridade que vão muito além da caridade material. Só não podemos esquecer, e é bom sempre estar lembrando, que fica muito mais fácil, né, absorver os ensinos espirituais quando temos certa energia para isso. Já pensou? Estudar com fome? Não é fácil. Agora eu vou falar do inverso do auxílio, né? Leve sim o pão espiritual, porque vai saciar a fome ali do espírito, na forma que você desejar, né? Seja através da oração, seja de um abraço, de uma palavra, de um ouvir. Mas também não esqueças do pão que sacia a fome do nosso corpo físico, do agasalho, muitas vezes que você tem sobrando, do agasalho que nos aquece durante esse frio, do auxílio a conseguir um teto, né, que nos proteja da chuva. Outra reflexão que o tema caridade nos sugere, quando trabalhador do Cristo, né, necessita primeiro estar atento consigo próprio. Todo trabalhador do Cristo necessita estar atento consigo próprio. E Paulo nos orienta a estarmos utilizando a couraça da caridade. Está lá no livro Fonte Viva. E Emmanuel comenta a passagem em que o apóstolo Paulo aconselha aos trabalhadores do Cristo a estar
utilizando a coraça da caridade no dia a dia de seus enfrentamentos junto aos necessitados, juntos aos aflitos, né? Antes de tudo, é indispensável preservar o coração diante das tarefas de auxílio ao próximo. Nessa nossa irritação diante da ignorância adia as vantagens do ensino benéfico. Nossa indignação excessiva perante a fraqueza extermina os germes frágeis da virtude. Nossa ira frequente no campo da luta pode multiplicar-nos os inimigos sem qualquer proveito para a obra a que nos devotamos. A severidade demasiada à frente de pessoas ainda estranhas aos benefícios da disciplina faz, muitas vezes, acompanhar de efeitos contraproducentes por escassez de educação do meio em que se manifesta. É isso que Emmanuel nos fala, ou seja, exigir disciplina a pessoas que se encontram ainda em um estado de ignorância às leis de Deus pode gerar, ou certamente vai gerar, um efeito contrário. E a tendência é que essas pessoas se revoltem ainda mais. Todos nós ainda possuímos sentimentos frágeis. Todos nós possuímos. O trabalhador cristão, ele se encontra em um campo de luta. E muitas vezes somos visitados, quase sempre, né, pela irritação, pela indignação, pela ira, pela severidade. E por isso que o apóstolo Paulo, ele nos recomendou estarmos sempre usando no dia a dia a coraça da caridade. Precisamos armar nosso coração de entendimento fraterno, para que possamos estar auxiliando com qualidade e sem nos desequilibrarmos. Outra importante orientação de Paulo, para que não desistamos do trabalho do auxílio. Não desistamos do trabalho do auxílio. A convicção e o entusiasmo da fé bastam para começar qualquer trabalho, né? Para o início basta. Mas para continuar o serviço e terminá-lo, muitas vezes com êxito, ninguém poderá prescindir da caridade paciente, benigna e invencível. Ter entusiasmo e fé são predicados iniciais, são predicados importantes para o início de qualquer trabalho. No entanto, muitos mesmos desistem, porque lhes falta o cadinho da caridade, né? A caridade paciente, a virtude paciente. A dor também tem seu papel fundamental diante das perspectivas da caridade, que projetamos a nós próprios. É isso que o Espírito Maria Dolores também nos orienta. Ela fala assim: o célebre escultor Michelangelo, certo dia, foi perguntado: por que martela a pobre pedra? Não seria mais caridoso, né, da parte dele, deixá-la em paz? E ele, muito calmo, responde com brandura: um anjo habita em seu interior e tem o compromisso de trazê-lo até nós. E aparando com muito cuidado, com muita simetria, faz surgir a obra-prima que estava adormecida no interior daquela pedra bruta. Assim também, alma querida, quando a dor te ameace ou te amarfanhe a vida, não grites, não amaldiçoes, não fabriques labéus.
A prova é a força que te aperfeiçoa. A dor nasce de Deus por dom profundo, que te arranca do mundo para brilhar nos céus. A dor pode-se entender que são as mãos do escultor que esculpirá lentamente a densidade e rudeza de nossas imperfeições. O entendimento que necessitamos ter um para com os outros também é uma conquista, né, orquestrada pela caridade. Nesse sentido, também nos orienta Emmanuel. Não existem tarefas maiores, tarefas menores, todas as tarefas são importantes em significação. Alguns serão respeitados pelas leis que estiverem implantando, outros pelos feitos que praticam, né, os heróis, outros pelo trabalho no campo, os agricultores, outros pela responsabilidade em manter nossas cidades limpas. Não nos deixemos dominar pelo orgulho, presumindo que somos superiores aos demais. Muitas vezes, somente pelo cargo que ocupamos. A comunidade, ela é um conjunto de serviços. Um conjunto de serviços que gera riqueza e muitas vezes a riqueza da experiência. E não podemos esquecer que a harmonia dessa máquina viva, ela depende de cada um de nós. Seremos compreendidos na medida de nossa compreensão. Vejamos nosso próximo no esforço que despende e o próximo identificar-nos-á nas tarefas a que nos dedicamos. Entendamos nossos braços, estendemos nossos braços aos seres que nos cercam e eles nos responderão com o melhor que possuem. Isso não é uma fábula, uma história sem nexo. Faça a experiência hoje mesmo. Busque o entendimento. Não espere que a iniciativa venha do outro, que parta do outro. Tente fazer acontecer. Relembrando Paulo, né, nos orientando, que a caridade é amor em ação. Praticar esse amor, levar até as pessoas. A estrada que nos conduz ao Pai, ela é adornada pelas ações de amor que empreendemos em nossa vida em prol, muitas vezes, mais do nosso próximo. No livro O Espírito da Verdade, o Espírito José Horta, na psicografia de Chico, ele nos orienta. Ele nos orienta ali sobre a estrada real. Filhos, a estrada real para Deus chama-se caridade. Nela, todos os regulamentos e indicações guardam a mesma essência. O roteiro é a caridade. O sentimento é caridade. A ideia é caridade. O passo é caridade. O veículo é caridade. A palavra é caridade. Olha só, o trabalho é caridade. O movimento é caridade. O repasto é caridade. E não para por aí, olha só. O aviso é caridade, a cooperação é caridade, a meta é caridade. Junto de todas as pessoas e em todas as circunstâncias, na grande viagem, as atitudes são do mesmo sentido. Caridade para com os amigos, caridade com adversários, caridade com os bons. Diz ainda, caridade com os menos bons, como lembrava muito bem Chico, caridade com o próximo, caridade com os ausentes, caridade com os felizes,
E ele continua com caridade. Caridade com os justos, caridade com as pessoas que estão mais perto de nós, por que não caridade com os menos justos também? Em todos os momentos, a diretriz será caridade. E crede que não há redundância em nossas palavras. Ele diz que não há. Reflitamos juntos. A meditação sempre fará a diferença. Eu sei que vocês estão pensando aí, do outro lado, aí, online, né? O que é o título de minha fala de hoje? As últimas palavras de nosso mestre, enquanto na matéria, tem a ver com o tema caridade. Os últimos momentos do Cristo na cruz, eu achei lá relatados pelos evangelistas na Bíblia. Tem algumas diferenças ali. Por exemplo, ali, o evangelista Lucas, está escrito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Em João ele diz: está consumado. Lá em Mateus, Deus meu, por que me desamparastes? E lá no livro Estante da Vida, o espírito Humberto de Campos nos traz a seguinte história. Sobre os últimos momentos da cruz, né, de Cristo na cruz. Enquanto o mestre agonizava na cruz, rasgou-se o céu em Jerusalém, e entidades angélicas, em grupos extensos, desceram sobre o Calvário doloroso. Os anjos da ternura rodearam-lhe o mestre, né? Rodearam-lhe o peito ferido, como a lhe insuflarem energias novas. Os portadores da consolação ungiram-lhe os pés sangrentos com suave bálsamo. Os embaixadores da harmonia, amparando instrumentos delicados, formaram uma coroa viva ao redor de sua atribulada cabeça, desferindo comovedoras melodias a se espalharem por bênçãos de perdão sobre a turba amotinada. Os emissários da beleza teceram guirlandas de rosas e lírios sutis, adornando a cruz ingrata. Os distribuidores de justiça, depois de lhe beijarem as mãos, quase mortas, iniciaram a catalogação dos culpados para chamá-los a esclarecimento e a reajustes em tempo lá devido. Os doadores de carinho, em assembleia encantadora, postaram-se à frente dele e acariciavam-lhe os cabelos empastados de sangue. Os enviados da luz acenderam focos brilhantes nas chagas doloridas, fazendo-lhe esquecer o sofrimento. Trabalhavam os mensageiros do céu em torno do sublime condutor, né, dos homens, aliviando-o e exaltando-o, como a lhe prepararem o banquete da ressurreição. Quando um anjo aureolado de intraduzível esplendor apareceu solitário, não trazia seguidores, e em se abeirando do Senhor, beijou-lhe os pés, respeitoso. Não se deteve na ociosa contemplação da tarefa que naturalmente cabia aos companheiros, mas procurou os olhos de Jesus dentro de uma ansiedade que não se observara em nenhum dos outros. O anjo, com inexcedível carinho, aproximou seus ouvidos dos lábios do Mestre Jesus e pronunciou algo que os demais não conseguiram escutar. O mensageiro solitário desprendeu-se, revelando olhos serenos e úmidos de imediato. Desceu do monte ensolarado para as sombras que começavam a invadir Jerusalém, procurando Judas, a fim de socorrê-lo e ampará-lo. Se os homens lhe não viram a expressão de grandeza e misericórdia, os anjos em serviço também não notaram a ausência,
mas suspenso no mártir, Jesus contemplava-o confiante, acompanhando-lhe a excelsa missão em silêncio. Esse era o anjo divino da caridade. Jesus, mesmo diante das tormentas da cruz, pede ao anjo que interceda em favor de Judas, que havia recém-suicidado. Todo o trabalho de Jesus se baseia no amor em ação. Mesmo diante de tamanho desprezo que sofreu, não deixou de agir em prol do próximo, nos ensinando que a caridade é a luz diante das trevas, e é através dela que alcançamos elevados patamares em nossa evolução. No entanto, essas palavras que o mestre proferiu ao anjo solitário não foram suas últimas enquanto na matéria. Vamos encontrá-las no livro Coração e Vida, onde o Espírito Maria Dolores nos revela as últimas palavras de nosso mestre, ainda enquanto na matéria. Madalena foi ao túmulo levar flores a Jesus. Nisso ela se deparou com alguém e foi tomada de espanto quando viu à sua frente o mestre em pessoa. Ela ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. E Jesus lhe disse: não me toques, porque ainda não subi aos céus. Jesus ainda não tinha ido aos céus. O Nazareno estava ainda envolto pela matéria. Isto porque antes de subir aos céus, nosso mestre se dirigiu aos porões mais inferiores do umbral, em busca de Judas. E ele diz que quando despertou do túmulo, escutou os gritos da aflição de alguém que muito amou e que muito ama ainda. Jesus sentia tristeza e a loucura emanando do seu grande amigo e reencontrou-o, amargurado e louco, a ponto de não reconhecer Jesus. E lá ficou um bom tempo junto ao amigo e pouco a pouco conseguiu, com muito esforço, fazê-lo adormecer. E Jesus falou a Madalena, em voz clara e serena: um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Essas foram as últimas palavras de Cristo antes de subir aos céus. Caridade na forma de solidariedade. Jesus foi até seu amigo levar o consolo. Judas se encontrava em um estado de extrema perturbação, louco, sem sequer conseguir reconhecer o mestre. No entanto, o Rabi não tirou Judas naquele momento do umbral, porque seria uma falta de caridade. O umbral, que muitos pensam se tratar do inferno, é na realidade um local de tratamento. Necessitamos desse período de tratamento após nossa desencarnação, que para alguns é curto e para outros é longo, dependendo da densidade de matéria que conduzimos junto a nós. O umbral, ele tem como finalidade lapidar esse excesso de matéria densa que ainda carregamos após o túmulo. Por isso, Judas não foi retirado daquele local de dor naquele instante. O que devemos compreender é que caridade está presente em todos os locais. Somos a todo instante vestidos ou visitados pelo anjo solitário que nos endereça oportunidades de estarmos ora praticando, ora recebendo ações de amor. E depois de muito tempo, Judas ele foi resgatado e conduzido a outros locais de tratamento. Essa informação também é do Espírito Maria Dolores. Ela diz que depois de muito tempo, Judas se encontrava cego, cansado de remorso e sofrimento, muito solitário. Ele arrependeu-se em seu íntimo e pôs-se a chorar. E ele notou que uma mulher cheia de luz superior aproximou-se e o indagou: meu filho, por que choras? E Judas lhe diz num tom agressivo: acaso não sabeis? Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé.
Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, mártir, sangue e cruz, e em flagelos e aflição, eis que minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora, nada sabeis da mágoa que me agita? O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas, revoltado pela atitude que teve e por se achar só naquele pesadelo, tentou recusar o auxílio que não era merecedor. Ainda assim, disse a dama docemente: por mais recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo à vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo. Dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, neste instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor? Ou algum anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Nosso mestre rogou gentilmente que Maria, aquela que esteve como sua mãe, fosse pessoalmente até Judas, buscá-lo e redirecioná-lo para a nova existência na carne. Caridade ontem, hoje e sempre. Essa é a lição de nosso mestre querido. Obrigado, queridos amigos, queridos irmãos, simpatizantes da nossa doutrina, por estarem com o Centro Espírita Amor e Caridade em mais uma live. E agora, chegando ao final da nossa live, eu peço a todos que entrem em uma oração comigo, para estarmos finalizando o nosso trabalho hoje. Ainda com os nossos pensamentos imersos em todas essas reflexões que podemos trazer hoje, vamos orar. Senhor, grande mestre, amado, divino, que nos orienta os rumos, que nos consola, que nos tira da aflição. Querido mestre, nos auxilie a estarmos podendo todos os dias
abraçar as oportunidades que nos chegam, que possamos endereçar os nossos pensamentos, que possamos endereçar nossas orações ao próximo que está passando por problemas e necessidades ou algum flagelo em relação a essa pandemia que insiste em bater a nossa porta. Senhor, sei que todos os dias são endereçados até nós na forma de espíritos, na forma de nossos filhos, na forma de nossa esposa, de nosso marido ou de algum familiar. São endereçados todos os dias para que esses espíritos ou pessoas familiares nossas, amigos, possam estar aprendendo algo em relação aos exemplos que deixamos, às atitudes que realizamos. Que nós, espíritas, e todos aqueles que se dizem seguir a Cristo, possam refletir em vossas consciências e analisar o que estamos fazendo de nossos exemplos. Quais atitudes que tomamos diante da dor que bate à nossa porta? Quais ações estamos empregando em nosso trabalho, com nossos familiares, com nossos amigos? Que possamos sim, meu Pai, buscar auxiliar materialmente quando tivermos condições para isso, mas que acima de tudo possamos também endereçar o pão espiritual a todo aquele que ainda necessita, que esteja necessitando disso. Assim como nós também somos necessitados do pão espiritual. Que a paz e bem estejam com todos.